Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Vamos meditar um pouco em Mateus capítulo 15, versículo 11. Diz o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse versículo tem dado muito trabalho a muita gente. Muitas pessoas têm dito que Jesus foi de encontro às questões higiênicas, ok? Permitindo que seus discípulos comessem sem lavar as mãos, certo? Muitas pessoas não têm entendido este versículo, esta passagem, e por isso acusam Jesus de anti-higiênico, ok? Por Jesus dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, certo? Não prestar atenção às palavras de Jesus, certo? Esse versículo tem duas palavras-chave aí, uma contamina, a outra boca, certo? E a mais importante aí é contamina, certo? Os versículos anteriores deste mesmo capítulo, versículo 1, 2, 3, diz o seguinte: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, certo? Então Jesus foi interrogado por escribas e por fariseus que sempre estavam procurando uma falha em Jesus. Veja bem, lá no versículo 11, eu disse que a palavra principal lá, a palavra-chave é contaminação, contaminar, seguida por boca, ok? Então os escribas e fariseus estavam sempre procurando a falha em Jesus. É como hoje, muitas pessoas estão sempre procurando achar falha na Bíblia, achar falha no Evangelho, nos Evangelhos, achar falhas nas palavras de Jesus, certo? Muitos são até cristãos, já se dizem até cristãos ou seguidores de Deus e por aí afora. E muitos daqueles que não creem, que são de outras crenças, estão sempre procurando achar falhas na Bíblia, nas palavras de Cristo, nas palavras dos profetas, certo? E parecem estar a favor dos fariseus e dos escribas, ok? Porque eram essas pessoas que também sempre estavam investigando a vida de Jesus, procurando encontrar alguma falha, certo? Para que então pudessem condená-lo à morte. Então eles vieram de Jerusalém a Jesus
E perguntaram por que transgridem os teus discípulos. E aí vem a questão. A tradição dos anciãos. Acontece que a tradição dos anciãos não era lei, certo? Eram apenas tradições que eram baseadas certamente na Torá, eram baseadas na Torá, certo? Eram interpretações da Torá, mas eram tradições, ok? Não eram os mandamentos de Deus, não eram as palavras da Torá originalmente. Vejam que Jesus disse por quê. E por que transgredis vós também, o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E aí Jesus cita um exemplo, certo? Jesus cita exemplo. Quando ele nos fala algo, ele dá sempre um exemplo, certo? É preciso mostrar um exemplo. E Jesus mostrou esse exemplo a eles, certo? Que não convém aqui falar agora. Então, ele seguia uma tradição que não era o mandamento de Deus, não era a lei da Torá, mas possivelmente comentários, certo? Que tornaram-se tradicionais em sua cultura. E isso, essa questão do lavar a mão, eles tiraram daqueles casos lá do tabernáculo, em que existia a bacia de bronze e que o sacerdote Arão e seus filhos tinham que lavar as mãos e os pés antes de entrar no local santo, antes de oferecer sacrifício a Deus, oferta, e antes também de entrar no lugar santo, o santíssimo, no lugar santíssimo, ok? Então eles tinham que lavar a mão, fazer essas abluções, lavar as mãos e os pés, esta purificação, ok? Então Jesus não está agindo contra as normas de higiene, jamais foi contra as normas de higiene, certo? Mas aqui o texto está tratando de uma questão ritualística do povo judeu, certo? É uma questão ritual, não é uma questão de higiene, certo? Não é uma questão de higiene, mas uma questão ritual, certo? Que eram seguidas pelos escribas e fariseus, uma questão ritual, unicamente isso, ritual. Não era uma questão de higiene, eles não faziam isso por questão de higiene, mas por questão de rito, uma questão ritualística, cultural, procurando com isso agradar a Deus, procurando com isso se purificar, tornar-se puro, espiritualmente puro, certo? Diante de Deus. Esta contaminação que Jesus falou não é isso que contamina o homem, o que entra, mas o que sai, certo? Não é isto que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, que certamente provém do coração, certo? Se suas mãos estiverem limpas, mas se o seu coração não estiver limpo, você não está puro diante de Deus. Ninguém está puro diante de Deus. Mais uma vez, Jesus não está indo contra as normas de higiene, certo? As normas sanitárias. Mas Jesus está tratando aqui de uma questão ritual. Eles tinham toda essa preocupação de seguir as tradições ritualísticas, as normas ritualísticas, mas o coração não estava puro, certo?
certo? Não estava puro o coração de nenhum deles, ok? Porque eles, por um lado, seguiam as tradições, certo? Que na verdade também não eram tão ruins assim, algumas, certo? Esta não era ruim. Porém, o coração estava impuro, não estava puro, não estava purificado de maneira nenhuma. Então, para que todos vocês entendam, Jesus aqui não está tratando de uma questão de higiene, certo? E se você lê o Antigo Testamento, havia as normas de higiene para o povo hebreu quando estava no deserto, que são coisas boas. Mas aqui não está tratando de uma questão de higiene pessoal, de limpeza pessoal, mas está tratando de uma questão ritualística para agradar a Deus, certo? Para se tornar puro diante de Deus, ok? E a pureza, segundo Jesus, ela deve proceder do coração. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Então eu até hoje eu nunca vi assim uma interpretação, uma explicação razoável, racional sobre esse versículo, sobre essa passagem. Certo? Que tem incomodado muita gente. E as pessoas não sabem como interpretar realmente esse versículo e às vezes pulam, certo? Porque não sabem realmente interpretar, certo? Porque não, se você ficar somente no versículo 11 e você não voltar aos anteriores, para você ter uma base mais ou menos, você fica perdido, certo? Então, eles seguiam mais a tradição, na verdade é uma tradição boa, o lavar as mãos. Jesus não foi contra o lavar as mãos, mas Jesus aproveita-se de uma situação como essa para pregar a verdadeira purificação, que é a purificação do coração, que vem do coração, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não está tratando de uma questão higiênica, sanitária, mas de uma questão ritual, ritualística, religiosa, cultural, certo? E nós dizemos mais uma vez, a questão do sacerdote que lavava as mãos e os pés antes de adentrar o lugar santo, certo? Porque ele com certeza também já havia feito o sacrifício cá fora no altar de sacrifício e já estava ali com as mãos sujas, tinham que lavar, tinham que purificar, se higienizar para entrar no lugar santo. Então tudo aquilo ali era um simbolismo do que viria depois, certo? É apenas um simbolismo, como significando a nossa pureza espiritual diante de Deus, ok? Mais tarde, os escribas e fariseus assumem isso em todos os momentos de sua vida, certo? Não apenas no momento ou após realizar os sacrifícios, mas em todos os momentos, nos momentos das refeições também, eles passaram a lavar as mãos ritualisticamente, certo? Como uma maneira de se tornar puro e tornar puro também um alimento que eles iriam consumir, já que ao consumir os alimentos sempre se davam graças a Deus e não poderia, certo, aparecer diante de Deus, na presença de Deus, orar a Deus, na linguagem dele, impuros, ou de mãos sujas, ou de pés sujos, então teriam que lavar-se, fazer esta ablução, lavar as mãos, os pés, o rosto,
certo? Para tornar-se puro diante de Deus. E aí Jesus diz que a verdadeira pureza, espiritualmente falando, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe.